Quero convidar você a abrir a sua Bíblia novamente no texto de Mateus 24. Nós estamos falando ao longo, desde domingo passado, na abertura, mas também agora no mês de maio e no mês de junho, sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele vem, pode colocar ali, Nath. No mês de maio nós trabalhamos muito e falamos muito sobre a família, temos compartilhado toda manhã, um texto, uma meditação e a reflexão em áudio também sobre a família, a minha casa edificada sobre a rocha, 31 dias de oração pela família. Mas nós queremos falar sobre Ele vem para as famílias, para todos nós como igreja. Então vamos falar juntos, somente a primeira parte, Ele vem? Ele vem. Agora todo mundo junto e bem forte. Ele vem. O Senhor vem. Nós acreditamos nesta verdade, querido, e ela é a base daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós professamos. Ele veio. Ele exerceu seu ministério e anunciou a graça, a salvação. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo e reina para todo sempre. Mas Ele disse que viria uma outra vez. E assim, querido, nós acreditamos. Tudo o que Ele falou, Ele cumpriu. Tudo o que Ele foi prometido a respeito do Senhor, se cumpriu, e aquilo que Ele disse que vai se cumprir, nós acreditamos que Ele também cumprirá, assim como diz lá em Hebreus 10, 23, aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Nós acreditamos que o Senhor Jesus voltará. A celebração da ceia é uma expressão desta fé em Jesus, e o Senhor Jesus vem. Ele vem para a família. As famílias precisam olhar para essa verdade com olhos de fé, e no tempo em que nós vivemos, olhar completamente com os olhos da fé. Se nós pararmos para ver os ataques que as famílias sofrem, nos dias de hoje, irmãos, nós vamos encontrar vários ataques. Não é só um tipo de ataque, nem vindo somente de um lado. As nossas famílias, elas estão enfrentando essas adversidades de todos os lados possíveis. Vem pela internet, vem pela televisão, vem pelo dia a dia, vem na escola, vem no trabalho, vem no supermercado, vem em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós vamos encontrar atentados contra a família. O objetivo, claro, é um só: para que a família seja desfacelada, para que ela deixe de existir, para que ela não tenha importância, para que não haja mais laços familiares, para que a família não dependa mais do Senhor. E então esta família se desestrutura, e ela vai cada momento mais se afastando dos propósitos do Senhor para ela. Eu quero ler com os irmãos uma parte do texto que nós lemos domingo passado. E aqui nós vamos ver sobre a necessidade da vigilância para as famílias. Mateus 24, a partir do versículo 37 até o versículo 42. Mateus 24, do versículo 37 ao versículo 42. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca.
E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ele vem, querido, para as famílias, e Ele vem com grande poder e autoridade. O Senhor Jesus virá, como falei domingo passado, não mais na mesma condição que Ele veio da primeira vez, como o Messias prometido, como o servo sofredor, como aquele que vem para se colocar no nosso lugar e oferecer salvação e perdão do pecado. O Senhor Jesus virá num outro momento, mas quando Ele virá, será agora como um juiz, como um supremo Senhor de todas as coisas, que estará então julgando e declarando sobre aqueles que virão para o reino de Deus, e aqueles então que ouvirão a sentença de que estarão sendo apartados da presença de Deus. Ele vem e aqui mostra para as nossas famílias a necessidade de vigilância enquanto nós vivermos na terra e o Senhor Jesus não retornar. Todo o tempo que as famílias passarem aqui, querido, neste mundo, nesta terra, o tempo que for, nós precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Deve ser uma missão para nós buscar viver da forma que agrada o nosso Senhor. Então, enquanto vivermos na terra, até que o Senhor volte, precisamos estar em constante vigilância. Isso não significa que nós vamos viver com aquela neura que alguns têm ainda nos tempos de hoje, né? Se eu hoje falar alguma coisa errada, eu perco a minha salvação, e aí eu tenho que fazer alguma outra coisa de novo, para poder o Senhor Jesus não vir nesse intervalo e eu ficar de fora. Aí eu cometo algo errado, eu faço algo errado, perdi a salvação. Aí eu peço perdão, o Senhor volta a habitar no meu coração, eu tenho de novo o Espírito de Deus. Pode vir, Senhor, pode vir, Senhor, pode vir, Senhor. Passa 3 segundos, ele peca, porque ele pensou alguma coisa errada, perdeu a salvação de novo. Isso não existe, não tem respaldo bíblico, invenção dos últimos 150 anos. Muitos ainda vivem desta maneira, e aí não vivem, porque estão aprisionados ou apegados a um sistema religioso ou sistema acorrentador da fé. E uma fé autêntica em Jesus, querido, está na dependência dele, não de nós. Enquanto não entendermos isso, o resto vai ser um pesar para nós. A vida cristã vai ser uma dor, vai ser um sofrimento, vai ser um pesar nas nossas vidas. Enquanto não entendermos que quem salva é Cristo e não aquilo que eu faço, nada vai valer a pena. Porque tudo que nós vamos fazer a partir dali será para não ocorrer o risco de acontecer um evento antes que eu tenha pedido perdão ou eu que eu tenha arrependido. Já pensou? Um piloto de Fórmula 1 andando numa curva a 350 por hora, de repente bate, estoura um pneu, derrapa. Questão de 0, não sei quantos segundos até ele bater no muro e desaparecer a sua história, sua existência. Se ele não for muito ninja para orar pedindo perdão em 0,0005 segundos, ele vai para o inferno. Dançou. O problema não é esse. O problema é que o povo de Deus peca por não conhecer a palavra de Deus. Nós perecemos, querido, porque não conhecemos a vontade do Senhor, nem a buscamos.
E aí sim vem o sentido de vigilância, é estar na dependência ou na vontade do Senhor, agradando a Deus. Quando nós estamos estudando para a sala de batismo, uma das primeiras coisas que aprendemos é que mesmo quando nós aceitamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e tentamos deixar, deixamos a nossa história, a nossa vida pretérita, da vida anterior, deixamos ela para trás, nos tornamos um novo homem, uma nova mulher. A partir de agora vive Cristo, não vivo mais eu. Mas ainda assim, eu sou pecador. Eu não sou perfeito a partir do momento em que eu me converti, que eu encontrei Jesus. Mas existe uma diferença entre aqueles que encontraram Jesus e aqueles que não encontraram Jesus. Nós podemos continuar sendo pecadores, nós não queremos mais, mas nós ainda vamos ser. Mas mesmo sendo pecadores, somos pecadores arrependidos, que foram salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ele vem, Ele virá, é uma verdade que assegura a nossa esperança da vida eterna. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão... Eu sei que a igreja conhece esse versículo aí, né? Me ajuda, né? Vamos lá, Romanos 8. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que estão em dia com o ponto de visita no culto de domingo. Não é para aquele que está em dia em já ter orado para pedir pelo pecado de hoje de manhã. Não é isso que está lá. Se nós não entendermos, irmãos, que nós dependemos de Cristo, nada vai fazer diferença ou sentido para nós. Uma vez perguntaram para Russell Shedd se é possível perder a salvação. Russell Shedd explicou de uma maneira muito interessante, e ele diz assim: depende. Todo mundo esperava ele dizer assim, é impossível, né? Mas aí ele diz assim, depende. Depende, mas depende de quê? E ele disse assim: se quem te salvou foi Jesus, aí não tem jeito de perder, porque é Ele quem dá e é Ele quem assegura. Ele não é fraco nem falho. Agora, se quem te salvou não foi Jesus, foi você, foi a fala de alguém, foi uma campanha, foi um sacrifício, foi algo que você conquistou, aí você pode esperar. Aí, vamos dizer, o buraco é mais embaixo. Nós muitas vezes, irmãos, estamos vivendo de uma maneira em que a expressão ou a fala, ele vem, é só uma frase para nós. O Senhor Jesus e a sua volta precisam ser de fato algo marcante e determinante na nossa vida cristã. A nossa vida com Deus precisa ser uma vida cotidiana, precisa ser uma vida de todo tempo. Eu e Ele estamos vivendo, o Senhor vive em mim, e eu vivo para Ele, para a glória do meu Deus. Tudo quanto fizer, e aí sim, vigilância de estar querendo agradar a Deus. A minha vida precisa ser uma expressão de um relacionamento que agrada a Deus. Tudo quanto fizer, seja em palavras ou ações, Colossenses 3:17, seja para a glória de Deus. Os versículos que nós lemos aqui no texto de Mateus 24, está dizendo que naquele tempo de Noé, como naquele momento, naquela ocasião, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas faziam muitas coisas, viviam o dia a dia, casavam, se davam em casamento, diz o versículo 38, e até o dia a que Noé entra na arca. E aí há um ponto determinante, porque muitos nem percebem que isso acontece, mas aí começa o dilúvio. Tudo aquilo que foi falado por centenas de anos
de repente começa a se concretizar. As pessoas começam a ver que era verdade, que não era mentira. Que aquela fala sobre as vontades de Deus, sobre as coisas de Deus, não eram fake news, não era coisa de gente quadrada, não era uma história de fada, de conto de carochinha, nem de nada, né, do que falam a respeito da Bíblia hoje, que é um livro de história ultrapassado. Começa a acontecer, o dilúvio começa a ser muito mais claro de repente, ninguém pode entrar, ninguém vai sair. E então, querido, o dilúvio leva, diz o versículo 39, leva a todos, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus começa a falar então, querido, várias parábolas e muitas ilustrações sobre a necessidade deste momento e desse relacionamento com Deus ser verdadeiro e autêntico. Esta vigilância, esta oração, vigiar, orar, viver com Deus, ela é muito importante. O Senhor Jesus começa a falar então 6 ocasiões a respeito disso. Por exemplo, a parábola do porteiro é uma delas, a do pai de família, a do servo fiel, as 10 virgens, a parábola dos talentos, as ovelhas e os bodes. O Senhor Jesus mostra que há uma necessidade para que aqueles que o encontraram possam viver vigilantes, orando e dependendo do Senhor. É o sentido de querer agradar a Deus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós fazemos. O versículo 42 diz: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Nós não sabemos. Domingo passado eu falei aqui que há alguns grupos que hoje tentam recuperar sua credibilidade, porque ao longo de algumas décadas foram marcando datas para o retorno de Jesus. 1840 e pouco, 1860 e pouco, 1890 e pouco, 1900, depois da terceira começou a ficar complicado. O Senhor Jesus não veio, e aí tem que arrumar alguma outra situação. Mas eu quero lembrar um pouco com você sobre essa vigilância. Naqueles dias em que o Senhor está ensinando sobre esta vinda do Filho do Homem. E olha que assunto marcante. Uma das últimas coisas que Jesus está falando é sobre esta vinda, sobre o que ele passaria, sobre o que é para nós fazermos e anunciarmos até a sua volta. Mas aí há um pacto sobre aquela pregação de Jesus. Se você ler lá no capítulo 26, começa um conluio, uma espécie de trama para se matar Jesus, para que ele não continue falando sobre o reino de Deus, nem da necessidade de vigilância e de oração. E então eles começam ali a planejar o fim de Jesus. Começam a ir na casa do sumo sacerdote, começam a planejar para que não coincida com a festa da Páscoa. Mas algo que é interessante está no capítulo 26, a partir do versículo 6. O Senhor Jesus vai ser ungido, e é uma espécie de preparação para o seu próprio sacrifício na cruz. O Senhor Jesus, ele então, naqueles dias, ele havia dito ali que dentro de 2 dias, o Filho do Homem seria entregue na mão dos líderes para ser crucificado. Ele fala isso expressamente, irmãos, para os 12. Mas o Senhor Jesus agora vai para a cidade de Betânia, próximo de Jerusalém. Ele vai para a casa de alguns dos seus amigos. Alguns deles moram naquele lugar e são conhecidos, né, do povo de Deus, nosso, da leitura da palavra. Ali morava quem? Em Betânia.
Lázaro, Maria, Marta, mas Jesus tinha outros amigos também ali. Jesus vai até a casa de Simão, alguém que ele havia curado anteriormente da lepra. Jesus entra na casa dele, está ali na refeição. E quando ele está ali, o texto diz aqui, Mateus, registrando, você tem essa referência de Marcos, de Lucas. Ele está ali, reclinado sobre a mesa, entra uma mulher. E então começa a ungir Jesus com um vaso de perfume. Aquela mulher, querido, ela cumpre alguns rituais e ela muda alguns rituais. Na casa, nós encontramos em outra referência, a de Marcos, por exemplo, que as irmãs de Lázaro estavam ali com algumas funções específicas. Maria, por exemplo, está ali tendo uma recepção mais afetuosa, mais próxima de Jesus, e ela está ali então cuidando de aprender os ensinamentos de Jesus. Mas quando ela resolve ungir Jesus com aquela essência, com aquele perfume, ela não deixa que isso seja feito por um servo da casa. Ela mesma resolve fazer isso. Outro ponto que chama atenção é que o valor e aquele vaso de alabastro era algo muito caro, era algo importado. Especiarias que estavam nele para fabricar ele vinham da Índia. Tinha um valor que era aproximado a 1 ano do valor do trabalho de um soldado romano. Era algo muito caro. Pega o valor aí de um salário, multiplica isso pelo valor de 1 ano, e era o valor expresso por aquele perfume que foi usado para ungir Jesus naquele momento. Aquilo desperta sentimentos em alguns dos seguidores de Jesus, inclusive de Judas. Mas aquela mulher começa a preparar Jesus, a ungir Jesus. E o que chama a atenção, querido, quando você lê o versículo 13, Jesus, vou ler o 12 e o 13. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Jesus está falando isso de maneira clara para todos ouvirem ali. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. O Senhor Jesus resolve destacar aquela mulher, querido, que estava vigiando com as palavras de Jesus nos seus últimos momentos entre os seus discípulos, seus seguidores. Ele estava falando: eu vou me entregar para ser morto e crucificado. Eu vou me entregar, eu vou me deixar ser levado, isso tudo vai acontecer. Jesus está anunciando e será logo na sequência. Mas aquela mulher começa então a ungir Jesus e começa a mostrar que as palavras de Jesus são importantes, são impactantes, e que ela estava entendendo e dando valor ao que Jesus estava anunciando. Jesus diz que Ele virá, e muitos de nós ainda hoje não damos ouvidos a esta mensagem, não abrimos os nossos olhos, não começamos a nos preparar, não despendemos os recursos também que podemos fazer, não ungimos o Senhor Jesus, não fazemos tantas coisas que demonstram a nossa fé no Senhor Jesus. Ele vem para salvar o seu povo, a sua igreja. Assim como foi naquele tempo descrito no tempo de Noé, muito rápido quando começa, assim também será
na vinda do Filho do Homem. Há uma necessidade de vigilância de todos nós, irmãos, enquanto vivemos aqui nesta terra, até a volta do Senhor Jesus. Se é possível você orar, ore. Se é possível você ler a palavra, leia. Se é possível você ofertar, oferte. Se é possível você visitar, visite. Se é possível você se envolver com missões, se envolva. Se é possível você dedicar na obra do Senhor, se dedique. Se é possível ir para o estudo, o ensino da Bíblia, vá à escola bíblica, ensine, trabalhe, aprenda. Se é possível se envolver com alguma área, com algum ministério da igreja, se envolva, trabalhe, dedique com amor, mas precisa ser para agradar o Senhor que vem. Nós não podemos querer nos agradar, ou agradar a uma outra pessoa que seja, porque também não vai fazer diferença, se for desta maneira. Quando nós ofertamos, tem que ser para agradar a Deus. A palavra de Deus até orienta a não fazermos isso. Os irmãos lembram disso, não é? Vai ofertar, tem um problema com o irmão, deixa a oferta reservada, se resolva com o seu irmão, perdoe, entre em consenso, depois você oferta. Por quê? Porque se ofertar desse jeito não tem função. Dinheiro a mais, dinheiro a menos, querido, não é isso o que Jesus está falando para nós. O Senhor quer o coração, o Senhor quer a dedicação, o Senhor quer a prioridade, a alegria de servir a Ele, porque não adianta querer servir por servir, porque é obrigado, porque tem que fazer, porque não adianta. Nas coisas de Deus, querido, não adianta. Se tem uma coisa que o brasileiro quebra a cara nas coisas de Deus, é porque ele é brasileiro. O jeitinho do brasileiro não funciona com as coisas de Deus. Não adianta fazer por fazer, fazer meia boca, ver se dá. Ver se dá o quê, né? Tem hora que a gente tem que segurar o que a gente pensa, né? Não vê se dá nada. Ou faz para agradar o Senhor, com alegria, porque é uma bênção, ou não. Mas pastor, mas se o irmão não for, não fizer, moça, não vai dar certo. Pronto. Pronto. Então quer dizer agora que a igreja, que Deus depende do irmão, depende de você, depende do pastor. Misericórdia, irmãos. No dia que o Deus que nós servimos depender de qualquer um de nós estamos ferrados. A palavra saiu aqui, mas é mais ou menos por aí. No dia que Deus depender de qualquer um de nós, para qualquer coisa, irmãos, Ele nunca foi Deus então. Deus é Deus, não interessa quem é você, nem eu, nem ninguém. E é por isso que o povo precisa entender que adorar a Deus é adorar a Deus quem Ele é, porque Ele quer, pela vontade dEle, para agradar o Senhor, os seus propósitos, a vontade soberana do Senhor. É um privilégio fazer parte dos propósitos do Senhor. Se Deus te chamou para alguma coisa, meu querido, é um privilégio. Não deve ser um problema, não deve ser um sofrimento. Se for algo nesse rumo aí, tem algo errado com você e comigo, e não com Deus, o Deus que nós servimos. Ele vem, Ele já veio. Esta semana eu vi uma ilustração muito interessante, uma animação, um humor cristão, que eu achei interessante, né? Teve uma visita de um extraterrestre aqui no planeta Terra. Aí o extraterrestre chega perto de um rapaz
E eles começam a conversar, o que que tem lá no seu planeta? Ah, tem isso, e aqui, aqui tem isso, oh, que legal. E aí ele foi e olhou assim uma cruz, né, um símbolo, e falou assim, mas vocês também conhecem Jesus? Aí ele falou, nós conhecemos, como não? Nós amamos Jesus. Aí o extraterrestre falou assim, ele também vem aqui uma vez por ano? O brasileiro nessa hora já acende 3 luzes, né? Uma vez por ano? Não. Ele vai todo ano lá então? Vai, a gente faz uma grande festa, é uma maravilha. Cada vez que ele vai, ele fala algo novo e assim, assim. E aqui, ele vem quantas vezes por ano? Não, ele não vem não, só veio uma vez. E o que vocês fizeram quando ele vier aqui? Aí, eu vou colocar que é o brasileiro, porque eu falei do brasileiro, né? Então o brasileiro vai rodar hoje. Aí o brasileiro falou o que para o extraterrestre? Olha, nós matamos ele. Aí o extraterrestre dá uma assustada assim, né? Uma tirinha, né? Um humor cristão. A gente olha assim, irmãos, tem hora que nós estamos vivendo, parece que nos preparando, mas não é para a volta de Cristo, é para tentar crucificar de novo. Se Jesus aparece, é perigoso a gente crucificar Ele de novo. Quando você começar a ler o final do texto do capítulo 24 de Mateus, você vai ver ali o destino do servo bom, do servo mau. Depois vem as virgens, a parábola das 10 virgens, os talentos, o juízo final. E nós encontramos um determinado momento destas parábolas de Jesus falando sobre a necessidade da vigilância. O Senhor falando assim, olha, vocês me receberam, vocês me acolheram, vocês me visitaram, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a um desses que precisavam, vocês fizeram como se estivesse fazendo para mim. E aí sim, querido, nós começamos a entender alguns dos objetivos da vontade, do propósito do Senhor. Ele veio a primeira vez, o Senhor veio para oferecer salvação, para trazer resgate, para o perdão do pecado, para aquele que estava doente. Ele veio para o que estava desgarrado, e o Senhor veio trazendo isso, e nós precisamos continuar anunciando e vivendo e vigilantes, falando que há esperança, que há salvação no nome do Senhor Jesus, e isso será possível até que Ele volte. Depois não, mas até lá é a nossa missão, ir pelo mundo, anunciar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando, querido, para o tempo da sua vinda. Eu não sei se você tem permanecido alerta ou vivido de uma maneira verdadeira com Jesus. Pode ser que a sua vida esteja sendo uma vida cristã pesarosa, uma vida cristã de fazer ponto e bater compromisso. Mas o Senhor está nos chamando para uma outra espécie de vida cristã, uma vida que aguarda a vinda de Jesus com alegria. Eu espero a vinda dEle, eu aguardo, eu anseio que o Senhor volte, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor o quanto antes. O apóstolo Paulo diz isso, irmãos, de uma maneira que às vezes é até difícil entender. Eu estou, lá em Filipenses, né? Eu estou num dilema, porque se eu vivo para Cristo, mas se eu morrer também é um lucro. Se eu morrer, se eu viver, se eu comer, se eu beber, se eu acordar, se eu dormir,
se eu levantar e se eu deitar, o que for, tem que ser para a glória de Deus. Ele vem porque Ele disse que Ele viria, e Ele vem para levar o seu povo, a sua igreja. Ele vem para encontrar aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão vivendo com um coração voltado para Ele de todo o coração. Ele está nos chamando para esta vida. Este aguardo, querido, vai ser uma bênção, não vai ser difícil, e se nós morrermos, nós vamos nos encontrar com Ele também, e será lucro, como diz o apóstolo Paulo. Ele vem para as famílias, e Ele vem para este tempo, amém? Quero que você cante este louvor que nós vamos cantar agora, Maranata. Vem, Senhor Jesus, de todo o coração, não com dor, não com pesar, mas abrindo o seu coração para viver o chamado do Senhor Jesus. O que eles têm chamado, têm desafiado você. Para onde o Senhor quer que você olhe nesta noite, querido? Para aquilo que o Senhor está te chamando, para olhar a vinda dEle com um olhar de alegria, com um olhar de bênção. Tudo que for possível fazer até Ele voltar, faça de todo o coração, amém? Vamos adorar o Senhor.